Começa agora, Aviva-me, uma palavra rema de Deus para você. Então aviva-me, ressuscita o meu amor. Boa noite, pessoal. Como foi a semana de vocês? Foi uma semana difícil, boa? Essa resposta eu quero que você dê para você mesmo, tá bom? Porque é nessa meditação, nessa análise que a gente faz da nossa própria vida, que a gente começa a identificar as falhas, os momentos que a gente tem que mudar, né? É o momento que a gente se analisa. A Bíblia é clara, ela fala: analise o homem a si mesmo. Amém? Você mesmo que tem que se analisar. Nós sabemos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E não somente que somos filhos de Deus, né? Ele testifica tudo o que é de Deus a gente recebeu gratuitamente. Tá certo? Então, nesse momento que a gente entroniza aqui nesse ambiente a presença do Senhor, porque eu acredito que todos nós estamos cansados de ouvir sobre um Deus que não pode fazer nada, sobre um Deus morto, ou de ouvir falar, conhecer o Senhor somente de ouvir falar, através de um pensamento, mas sempre vendo de longe, mas nunca na sua própria vida. Não é verdade? Acho que, pelo menos eu mesmo, eu não queria estar perdendo meu tempo aqui se eu não estivesse vivendo algo ou um relacionamento com Deus. Porque é perca de tempo. Concorda? Deus, ele quer se relacionar conosco. E nesta noite, eu quero que você se analise, abra o seu coração para a palavra que vai ser ministrada. Não é palavra de homens, até porque não foi eu que escrevi o que aqui está. A maioria, a gente fala baseado no que está escrito nas Escrituras. Porém, também não impede que Deus venha falar aos nossos corações de maneira direta, tá bom? De maneira pessoal, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu, para que ele pudesse falar diretamente conosco, para que ele pudesse destruir aquilo que impedia um relacionamento com Deus pessoal, tá certo? E personalizado, por assim dizer. Quem trouxe a Bíblia aí? Abram em Salmos 46. Vamos começar em Salmos 46. Amém? Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e expurgem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ela faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins no mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Nós entronizamos a tua grande presença nesse ambiente, em nossas vidas. Declaramos que tu és o Senhor, que tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, não somente da boca para fora, mas o que nós estamos declarando aqui. O nosso coração está inteiramente envolvido. Senhor, nós aprendemos neste salmo que tu és o nosso socorro, tu és o nosso refúgio no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Nós podemos clamar a ti que tu vai nos responder. Aquietai-vos e sabei. São duas situações
diferentes, Senhor. Nós vamos nos aquietar, nós vamos parar, nós vamos deixar que Tu vá na nossa frente, destruindo arcos, queimando carro de fogo, abalando lanças, destruindo arcos, setas que o inimigo muitas vezes lança sobre nossas vidas vão ser desfeitas no nome de Jesus. Nós cremos no poder de Deus para nos defender. Pai, obrigado por esta reunião. Obrigado por cada vida que aqui está. Opera em cada coração, opera em cada mente. Fala conosco, Senhor. Brada dentro do nosso interior, para que a gente possa mudar. Esse é o nosso intuito. Nós estamos aqui, nos dispondo, nos aquietando, para que nós venhamos a saber que Tu és um Deus que opera em nossos corações. Deus opera em nossas vidas, opera em nossas famílias, opera nos nossos lares, opera nos nossos amigos, aonde a gente chegar. Nós queremos levar a Tua presença. Nós queremos ser guardiões. Nós queremos ser o receptáculo que vai receber a Tua glória. De fato, nós somos este vaso na Tua mão, na mão do oleiro, daquele que faz o vaso como quer. Senhor, nós dedicamos, nós humilhamos perante a Tua poderosa mão. E eu sei que no tempo certo, Tu vai nos exaltar, Tu vai nos colocar em lugares altos, lugares melhores, e o mundo vai ver. Quem está lá fora vai perceber que nós somos diferentes. Não pela nossa própria força, mas porque nós temos um Deus vivo, que batalha, que luta por nós, que é um Pai. Nós temos um Pai no céu. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai no céu que tem nos guiado, que tem nos protegido, que tem livrado a gente de toda artimanha, de toda cilada do diabo. De toda cilada do diabo. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo que tem chegado às nossas mãos. Nos ensina, Senhor, a ter fidelidade. Nós queremos ser fiéis contigo. Nós queremos depositar o que é digno, o que é da tua parte, Senhor. Nós queremos dar a ti o louvor, dar a ti a glória, a honra e o poder, nós sabemos que já é teu. Senhor, reina aqui neste ambiente. Que o teu reino seja estabelecido aonde quer que a gente vá. Que a gente manifeste o teu governo. Não o governo da terra, não um governo natural, mas um governo espiritual. Um governo onde seja instituído, onde a gente desfaça todas as obras do diabo. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. O salmo que a gente acabou de ler, ele diz que o Senhor é grande, que é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente no tempo de tribulação. Não é isso? No Salmo 46 ele não começou falando assim? Mas observem que o que mais me chama a atenção é quando vai chegando no final do Salmo. Quando ele diz, aquietai-vos e sabei. Porque você observa que no começo pode até ser o salmista que estava falando. Mas quando chega no aquietai-vos e sabei, você entende que já não é mais ele falando. É o próprio Senhor dando uma palavra profética. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O espírito de profecia descia sobre o salmista e ele começava a falar, mas não algo do seu coração, mas algo do coração de Deus, para o nosso coração. Nós temos que nos dispor a sempre abrir as nossas vidas perante o Senhor, porque nesse abrir, é nesse rasgar do nosso coração para com Deus, é que a gente vai começar também a ter o coração dele rasgado em nosso favor. A Bíblia fala que a terra está cheia da glória de Deus. A presença de Deus está em todos os lugares. Amém? Mas essa mesma palavra não fala que em nem todos os lugares ela se manifesta. Amém? A Bíblia diz que Deus busca adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Olha
embora a terra esteja cheia da presença de Deus, nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas você não vê a manifestação da sua presença em todos os lugares. Mas a Bíblia fala que Deus busca quem o possa adorar. Pessoal, eu tenho certeza, absoluta certeza, que este salmo pode ser cumprido na vida de cada um de nós. No momento que a gente priorizar o Senhor em nossas vidas, que a gente rasgar os nossos corações na presença dele e não as nossas vestes, somente o exterior. Amém. Eu creio que você vai começar a receber dele, diretamente dele, o favor dele. Nós sabemos que a gente ter alguém devendo um favor para a gente é muito bom. Não é verdade? Um cara, principalmente se for poderoso. Imagina você ter o governador do Ceará te devendo um favor. É interessante. Não é interessante? Você ter o gerente do banco te devendo um favor. É muito bom. Porque no momento que você precisar, você sabe que ele pode te ajudar de alguma forma. Não é verdade? Mas ter o favor de Deus é muito maior. Ter o favor de Deus, nós não estamos falando de um favor puramente natural. Nós estamos falando de alguém que criou todas as coisas. Daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O favor de Deus, ele vai vir em nossa direção. A partir do momento que a gente rasga os nossos corações na presença dele. Entronizando ele, cultuando ele. Ele se faz presente no meio do seu povo. E na presença dele, até a tristeza ela salta de alegria. Na presença do Senhor não há o que é. Meu irmão, ele é grande. Você já imaginou você do lado de Deus mostrando o tamanho do teu problema? Que coisa... Olha aqui, Deus. É uma coisa pequena demais. Ele é grande demais. Para essas besteiras que às vezes a gente se importa tanto. Não é verdade? E Jesus entendia isso. É por isso que ele diz que a gente não devia andar ansioso com o que é a vez de comer, vestir ou beber. Porque basta cada dia o seu próprio mal ou a sua própria adversidade e que Deus iria suprir a gente todos os dias. Porque ele falou, ó, tá vendo aquele passarinho? Todo dia ele sai de casa e não come e volta. Da mesma forma, Deus se preocupa com o passarinho ou com vocês? Acaso ali é só uma criatura de Deus? Vocês são filhos de Deus. Tu acha que Deus não vai suprir as necessidades de vocês? Eu trouxe essa parábola para parafraseei ela de uma forma bem mais moderna. Mas é isso que ele quis dizer. Ele disse outra vez, ele só os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ou seja, nem o rei Salomão, no tempo da maior glória que ele tinha, da maior riqueza, no auge do seu reino, ele não tinha poder de se vestir como qualquer um deles. Porém, ele disse, ó, ele nasce hoje, amanhã é lançado no fogo. Acaso Deus não vai produzir ou não vai suprir todas as vossas necessidades? Deus vai suprir, pessoal. Deus supre as nossas necessidades. Aquietai-vos e sabei. Você só vai saber depois que você se aquietar. Porque às vezes o nosso coração está bagunçado demais para que a gente possa escutar a voz de Deus na nossa vida. Está bagunçado demais com as vozes que esse mundo proporciona. E às vezes a gente não escuta a voz daquele que faz com que esse mundo todo seja sustentado. Amém? Chegou o tempo. Chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito e em verdade. Chegou a hora da gente deixar o tempo de menino para trás. Chegou a hora da gente se firmar. Chegou a hora da gente buscar algo sólido na nossa vida. Amém? Eu queria compartilhar o que Deus tem falado ao longo de uma semana comigo. Está em Atos. Quem puder abrir, capítulo 8. Versículo 4. É uma história que aconteceu numa cidade chamada Samaria. E o que me chama muita atenção no livro de Atos é porque é uma narrativa sobre os fatos que ocorreram com a igreja logo após Jesus ter sido recebido nos céus. Jesus foi recebido nos céus e a igreja continuou, não é verdade? Então a história da igreja praticamente é contada em Atos. E Atos, para mim, não terminou. Porque a igreja ainda está aqui.
A história da igreja está sendo escrita em nossas vidas. Está sendo escrita pelas nossas vidas também. Em nós e por nós. Nós percebermos, nós somos a igreja. Então, os atos que nós realizamos aqui neste mundo contam. Deus está observando esses atos. E às vezes a gente vê como algo muito distante. Não é coisa de 2000 anos atrás. Deixa para lá. Mas não. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Diz assim. Atos, capítulo 8, versículo 5. Atos, capítulo 8, versículo 5. É um trecho grande, mas muito proveitoso a narrativa. Diz assim: Felipe desceu à cidade da região de Samaria e aí começou a anunciar a Cristo. As multidões seguiam com atenção tudo o que Felipe dizia, e todos em peso o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Dando gritos, os espíritos maus saíam de muitos endemoniados. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. A cidade se encheu de alegria. Na mesma cidade havia um homem chamado Simão, que desde algum tempo praticava a magia. Ele impressionava o povo da Samaria, fazendo-se passar por uma pessoa importante. Todos, pequenos e grandes, aderiram a Simão, dizendo: Este homem é o poder de Deus que é chamado grande. Aderiram a ele porque há longo tempo Simão os deixava impressionados com suas artes mágicas. No 12. Quando começaram a acreditar em Felipe, que anunciava da boa notícia do reino e do nome de Jesus Cristo, tanto os homens como as mulheres se apresentavam para o batismo. Simão também aderiu à fé e depois de batizado não se separava de Felipe. Simão ficou muito impressionado a ver os sinais e os grandes prodígios que aconteciam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Ao chegarem lá, Pedro e João oraram pelos samaritanos a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. De fato, o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome de Jesus Cristo. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito Santo era comunicado ou compartilhado através da imposição de mãos, coisa que a gente aprendeu alguns dias atrás. Então ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: Deem a mim também este poder, a fim de que eu receba o Espírito, todo aquele a qual eu impuser as mãos. Mas Pedro respondeu: Pereça você junto com o seu dinheiro, pois você pensou que podia comprar com dinheiro aquilo que é dom de Deus. De nenhum modo você pode participar dessa realidade espiritual, porque a sua consciência não é correta diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e suplique que o Senhor perdoe essa má intenção que você teve. Pois vejo que você está envolvido pela injustiça, como de fel amargo. Simão respondeu: Supliquem por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que vocês falaram. Depois de ter testemunhado e anunciado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, levando a boa notícia a muitos povoados da Samaria. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Prepara-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. É o caminho que se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, fala em nossos corações, nos guia. Pai, se presente, me ensina a fazer o trabalho que deve ser feito conforme tu queres que seja feito. Pai, trabalha dentro de cada coração. Espírito Santo, nós nos submetemos ao teu grande poder
a tua grande mentoria, para que tu venha nos ensinar a falar como convém e que o abrir da minha boca seja inspirado e saia daqui como uma espada de 2 gumes, penetrando dentro de cada coração, dividindo juntas e medulas, alma e espírito, e discernindo os intentos e os propósitos de cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, essa história é uma história que aconteceu, tá certo? A igreja foi perseguida. Quando a igreja se formou, ela ficou toda em Jerusalém, porque Jesus já tinha dito ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? A igreja se concentrava em Jerusalém. Porém, grande perseguição surgiu em cima ou de encontro à igreja. E quanto mais essa perseguição vinha para destruir a igreja, mais o evangelho crescia. Porque aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguição, elas começaram a se espalhar por aquele mundo antigo, não é verdade? Eles começaram a se espalhar. E à medida que se espalhavam, como a presença de Deus não habita mais em templos feitos por mãos, e sim em pessoas, aonde eles iam, a própria presença de Deus ia se manifestando. Aí ele começou a falar no caso de Filipe, tá bom? Filipe desceu para Samaria. Vale entender que Samaria era uma cidade tida pelos judeus como inimigos dos judeus. Amém? Estão entendendo até aí? Então, Filipe desceu para lá. Ele desceu em um canto onde praticamente ele ia ser hostilizado. E naquela cidade de Samaria existia um mágico chamado Simão. Esse mágico, ele exercia artes mágicas e era tido como um dos grandes perante aquele povo, porque ele impressionava todo aquele povo com o poder que o diabo dava a ele. Tá bom? Ele iludia e o povo achava que era o poder de Deus agindo por meio dele. Não é à toa que ele chegava e dizia que ele era grande, tá bom? E falava que Deus operava pelas mãos dele. Eu comecei a ilustrar essa história e contar essa história para que a gente comece a perceber um pouco sobre como o reino do diabo às vezes avança, o império das trevas avança sem que a gente perceba. A Bíblia fala aqui que esse mágico, ele operava todo o engano. E ele tinha toda essa cidade amarrada. Amém? Ele tinha essa cidade amarrada. Amarrada por quê, Diego? Amarrada pelo quê, Diego? Amarrada por espíritos malignos. A Bíblia fala que quando o anticristo, o filho da perdição, ele se manifestar, ele vai realizar prodígios e milagres baseados no engano e na mentira. Ou seja, o diabo é um grande ilusionista. Ele trabalha para ludibriar, para mentir, para enganar o homem. Desde o começo foi assim. A gente observando lá no Éden, foi assim que aconteceu. Ele pegou, ludibriou o homem e matou o homem. Amém? Matou, Diego. E como é que Adão ficou vivo? Meu irmão, o homem nunca foi feito para morrer. Primeiro, a natureza de Deus morre. Você já viu Deus morrer? E se ele recebeu da própria vida de Deus, como é que a vida de Deus ia morrer? Não é à toa que a gente observa que o corpo pode se destruir, mas o espírito é eterno. O espírito nunca dorme. Já viu Deus dormindo? Já viu qualquer espírito, nem que seja maligno, dormindo? Não existe isso. Isso é coisa do corpo, da carne. A carne é que cansa. Porque a carne foi separada do poder de Deus. Quando ela foi separada do poder de Deus, ela começou a usufruir dessas fraquezas que a gente vê hoje, como uma delas é a própria fadiga. Essa foi uma das maldições, uma das causas do pecado do homem. Espinhos, abrolhos, todos esses defeitos perante as coisas que chegam à nossa mão, que às vezes não sai tão perfeita, amém? São por conta do pecado. São porque o homem, aquele a qual governava a casa, deixou ou entregou a autoridade daquela casa ao diabo. A Bíblia fala em 2 Pedro 2,17, de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. O homem tinha sido vencido pelo diabo. Por isso, ele se tornou escravo do diabo. Por isso, a autoridade do mundo passou para o diabo. Porque este mundo aqui tinha sido entregue nas mãos do homem. Tinha sido entregue nas mãos do homem. A Bíblia fala, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu, entregou aos filhos dos homens. Quando Deus fez o homem, ele chegou para o homem e botou ele para cultivar e guardar. Amém?
cultivar e guardar aquele jardim, que era uma simbologia de todo o mundo. Por quê? Porque Deus deu poder para que o homem executasse todas as suas tarefas que tinha para serem executadas. Amém? Não era justo Deus mandar o homem guardar e cultivar aquele jardim se ele não tivesse poder para fazer tal coisa. Por isso você entende que o diabo, quando ele entrou naquele jardim, ele não tomou aquele jardim por assalto. Ele teve que primeiro o quê? Destronar, tirar a autoridade do dono da casa. É assim que ele fez. Você pode observar. Muita gente acha que o diabo tem poder, que o diabo é poderoso. De fato, o diabo tem o poder que você dá a ele. O diabo tem o poder que você libera, o espaço que você libera. E você negligencia na sua vida, na sua família ou na sua casa. Amém? Então nós observamos que Jesus teve que vir para derrotar o diabo. Porque ele disse que a gente deveria ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Quando ele venceu o mundo, ele desceu nas partes baixas da terra e tomou a chave da morte e do inferno. Por quê? Porque o diabo, na hora da tentação, lá no deserto, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo disse: se tu prostrado me adorares, eu te darei tudo isso que tu está vendo. Por um momento, ele botou Jesus no pináculo do templo, em cima do morro, e mostrou todos os reinos da terra. E ele disse: se prostrado me adorares, eu te darei autoridade sobre todos esses reinos, porque a mim ele me foi entregue. O diabo falou isso para Jesus. Mas Jesus declarou a palavra. Deu espada no diabo. Defendeu aquela palavra maligna e ao mesmo tempo lançou uma espada do Espírito nele, para que ele possa fugir. Ele disse: está também escrito, que somente a Deus adorarás. Amém? O homem foi criado para adorar o Senhor. O homem foi criado para dar graças ao Senhor. Um homem que não reconhece o seu lugar, ele está prestes a destruir tudo aquilo que ele tem ou que ele conquistou até o momento. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Diego, o que é soberba? Soberba é justamente você não reconhecer Deus acima de você. É você querer estar por cima de toda e qualquer situação. É você achar que tem sempre uma ideia melhor do que a ideia de Deus para a sua vida. Isso é soberba. Diego, me mostra na prática e na Bíblia a diferença entre um e outro. A gente observa Saul e Davi, duas pessoas distintas, dois reis de Israel. Um deles, qual foi o pecado dele? Ele não foi para a guerra, que foi Davi. E Saul, qual foi o pecado dele? O pecado de Saul foi, ele não obedeceu à voz do profeta e ele pegou e sacrificou o que Deus tinha... Ele não sacrificou o que Deus tinha mandado sacrificar. Teve uma guerra e Deus disse: destrói tudo. Destrói tudo, todos os amalequitas, todos os bois, não pode sobreviver nada. E Saul pegou, não cumpriu a palavra que Deus tinha ordenado. Ele achou que teve uma ideia melhor do que a de Deus. E guardou uma parte para ser sacrificado. Quando o profeta chegou lá, ele disse... O profeta perguntou: rapaz, que zoada de boi é essa? Que zoada de animal é essa que eu estou escutando? Aí ele disse: não, foi o povo. Mas não foi o povo. O povo só fazia o que o rei mandava. Amém? O pecado de Davi. Davi não foi para a guerra, observou pelo jardim dele, viu uma mulher, começou a cobiçar essa mulher, mandou chamar essa mulher, adulterou com essa mulher, mandou o marido dela ir para a frente de batalha, ou seja, condenou o rapaz à morte. Quando o profeta chegou para dizer o que ele tinha feito, ele simplesmente se ajoelhou. Naturalmente, se a gente botar numa balança natural, os pecados de Saul foram bem mais brandos do que os pecados de Davi. Porém, nós observamos em Saul um problema de soberba muito forte. Porque quando o profeta veio falar com ele, ele veio querer justificar. Meu irmão, você for daquelas pessoas que justificam os seus erros, está na hora de mudar. Está na hora de se enquadrar diante da palavra. Não fiz isso por conta disso. Ah, não é, mas é porque eu fiz. Meu irmão, você tem que simplesmente mudar de atitude. A Bíblia diz: arrepende-te, olha da onde caíste.
e volta à prática das primeiras obras. Arrependimento para Deus é mudança de direção. Amém? A palavra arrependimento vem da palavra metanoia, mudança de mentalidade. Ou seja, eu vou pensando de uma forma, não é eu continuar da mesma forma, dando um jeitinho. Não é assim que funciona arrependimento. Arrependimento para com Deus é mudança de mentalidade. Ou seja, você entendeu que a vontade de Deus não é aquela para a sua vida, você vai parar, você vai analisar e você não vai mais fazer aquilo. Por quê? Porque você entende. Não é simplesmente dar desculpas. É porque eu estava assim, é porque eu estava assado. Isso não vinga para Deus. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Você nunca vai ter uma ideia melhor do que a de Deus. Se Deus mandou fazer aquilo, naturalmente pode ser um absurdo. Faça. Se Deus mandou cortar alguma amizade, corte. É melhor você entrar sem essa amizade do que você ir com essa amizade para o inferno. Foi isso que Jesus quis dizer. Quando ele disse que se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Não é para tu te mutilar. É para simplesmente tu se podar naquela área. Ele disse que é melhor que tu entre no céu com um olho e ir para o céu do que tu pegar e ir com os dois para o inferno. É assim que ele fala. É por isso que ele disse que veio trazer espada entre pai, mãe, filho e irmão. Nesse sentido. Por quê? Porque primeiro na sua vida vem a autoridade de Deus. Depois vem a autoridade do homem. Amém? Se por um acaso amanhã surgir uma lei que eu não possa mais pregar a palavra, eu vou desobedecer. Por quê? Porque o homem não tem autoridade para barrar a obra de Deus aqui nessa terra. Amém? Então, Diego, até quando eu obedeço? Até quando não fere os princípios de Deus. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Pai, mãe. Não, pode ser quem for. Por quê? Porque a autoridade de Deus era suprema sobre a vida de cada um de vocês. Vocês têm que compreender e ter essa sensibilidade dentro dos corações. Porque se vocês não tiverem essa sensibilidade, vocês vão andar muito tempo de graça e o diabo vai destruir ainda a carreira de vocês ou aquilo que você acha que tem. Porque o diabo é assim, ele te ilude. Tu acha que ganhou, aí ele vai lá, puf, derruba. É igual aquele cara que dá um pirulito solto, né? Quando o meninozinho pega, o bicho cai. Pensa num negócio ruim. Eu acho que em algum grau vocês se identificam com essa história. Em algum grau, em algum momento da vida de vocês. Quando você achar, poxa, agora deu certo. Aí vai lá e não deu certo. Por quê? Porque o que você ajuntou não foi em Deus necessariamente. Às vezes a gente, poxa, tentou, mas não estava contando com a proteção de Deus. Amém? Nós temos que ter a proteção de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto com ela. Ou seja, é uma bênção que traz aumento de fato. Ela não vai ser para te destruir. Porque uma metralhadora ou uma arma de caça é uma bênção para quem vai caçar para poder se alimentar. Mas se eu der uma arma dessa na mão de uma pessoa desajustada, pode ser uma grande maldição. Dinheiro na mão de quem sabe lidar com dinheiro é uma bênção. Dinheiro na mão de quem é desajustado é uma maldição. Então, as coisas não são boas nem ruins de fato. É por isso que a Bíblia fala que o alimento sólido é para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Entender as fases que nós estamos vivendo. Voltando para o texto, Filipe realizava grandes prodígios debaixo do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que tudo que Jesus realizou aqui nessa terra foi debaixo do poder de Deus. A Bíblia diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder para desfazer as obras do diabo. Ou seja, todas as vezes que você viu Jesus desfazer algo, se levantar, realizar algo, era porque o Espírito Santo era com ele. Nós temos recebido, não o espírito do mundo para vivermos atemorizados, mas um Espírito de Deus para que nós saibamos o que de Deus nós recebemos gratuitamente. É por isso que este Espírito ele clama Abba Pai. Amém? Então, Simão foi uma pessoa que se levantou contra, a princípio, o poder de Deus naquela região.
Mas nós entendemos que quando o poder de Deus ele chega, ele vai destruir, ele vai desfazer todas essas obras do diabo. Observe que quando Filipe chegou pregando, toda a multidão entendeu. Entendeu o quê? Entendeu que a verdade não era a que Simão trazia, e sim a que Filipe estava trazendo. Que realidade? Que o Espírito Santo opera, que a verdade de Deus está disponível para os nossos corações. Não é à toa que grande multidão estava sendo batizada. Amém? Então, para que a gente venha a entender um pouco mais, eu queria que você abrisse aí agora em Tiago capítulo 4. Queria dar um fundamento aqui na palavra sobre um pouco do que eu do que eu estava explanando para vocês, porque essa palavra aqui em Tiago, ela explica algumas situações justamente sobre humildade e soberba. Todo mundo abriu? Vamos lá. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Observa, amigo do mundo, inimigo de Deus. Ou supondes que em vão vos afirma a Escritura? Que Escritura é, Diego? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Amém? O Espírito Santo, Ele tem ciúme de cada um de vocês. Você não está aqui à toa, não. Você pode não se sentir amado, mas é porque você não conhece o Espírito Santo. Porque Ele está aqui como teu ajudador, teu professor, teu auxiliador, aquele que vai estar contigo todos os dias. E esse mesmo Espírito é aquele que estava sobre Filipe para ele realizar todas aquelas obras miraculosas que a gente leu. Aonde uma cidade toda foi impactada, porque endemoniados saíam gritando em alta voz e coxos, aleijados, paralíticos se levantavam. Ou seja, desfaziam as obras do diabo, já que Deus criou o homem não para se arrastar nessa terra, sim para andar sobre ela. Amém? A Bíblia fala, antes da maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra. Amém? Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Olha aqui o que ele fala aqui no 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mostrando mais uma vez que muitas ações que nós temos, elas são influenciadas pelo diabo. Observe que desde o começo do versículo, do capítulo, ele vem falando sobre influência, sobre andar com Deus ou andar no mundo. Andar com Deus ou andar no mundo. E no meio desse ensinamento, ele dá uma verdade, uma explosão espiritual dentro dos nossos corações. Ele diz, resisti ao diabo, se sujeitando a Deus, da mesma forma. Deus, amigo. Como é que eu viro um amigo de Deus? Me sujeitando a Deus. Como é que eu viro inimigo de Deus? Dando ouvido ao diabo. Como é que eu venço o diabo? Resistindo ele, me sujeitando a Deus. Porque vai ter momentos que eu vou ter vontade, às vezes até que a carne fica ouriçada para fazer o que não presta. Porém, a palavra dá a dica. Ele diz que é com ciúme que esse espírito a qual a gente foi selado, que é o nosso penhor, ele anseia com ciúmes pela nossa vida, pela nossa fidelidade, que ele quer o nosso melhor. Ele diz que se você tem ânimo dobre, ora quer estar de um jeito, ora do outro, nós temos que purificar o nosso coração. Mas ele entende que muitas vezes a ação de você ter um coração dobre é porque você dá muito espaço ao diabo agir na sua vida. Amém? Por quê? Porque ele diz, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Diego, me explica como é que eu posso
resistir o diabo? Vamos abrir em Efésios 6:10 aí, para que a gente possa entender melhor. Efésios 6:10. Efésios 6:10, ele dá o segredo de uma vida espiritual vitoriosa. Por quê? Porque ele vai te dar armas, ele vai te dar elementos, uma armadura. Se você está em uma guerra e está desarmado, é muito complicado. Nós sabemos que a armadura ela serve para proteger. Proteger o quê? Proteger a sua vida. Então ele vai falar sobre a armadura espiritual que Deus disponibilizou para cada um de nós. Olha o que ele fala, vamos lá. Efésios 6:10. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Como é que nós somos fortalecidos? Na força de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Resistir o diabo e ele vai fugir de você. Amém? As ciladas do diabo. Observe que a palavra cilada já denota um dia preparado para te destruir. Um dia designado, um dia apropriado para ele vir em cima de ti. Se eu pequeno, eu fazia muita arapuca para passarinho. Como é que eu fazia essa arapuca para passarinho? Primeiro eu tinha que saber onde ele estava, onde ele pousava, o que ele gostava de comer, o que atraía ele. E eu botava onde? Dentro. Na verdade, dentro da arapuca. Por quê? Porque era aquilo que ele ia chegar lá. O diabo, muitas vezes, ele vai usar as próprias coisas que você gosta, distorcendo para poder fazer você te destruir. Muitas vezes a gente recebe bênçãos, né? Bênçãos que se a gente não tiver preparado, a gente é destruído. Entenderam a história que eu falei da arma de caça? Vou para um exemplo mais simples. É uma coisa bem besta, mas se eu der um garfo para um menino de 2 anos comer, é perigoso. Mas um garfo é mau? As coisas, pessoal, não são necessariamente boas ou ruins. Todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Por que, Diego? Porque vai convir na hora que eu estiver preparado para receber aquilo. Amém? Não é assim que funciona? Um garfo é uma coisa simples, é feito para comer, é feito para facilitar o teu alimento. É uma bênção, comer com a mão, é pior. Não é verdade? Porém, se você não tiver maturidade para usar o garfo, aquilo ali que poderia te abençoar é uma maldição. O diabo, ele utiliza muitas vezes isso. Ele te atrai, ele te engolda com situações que a tua carne quer. É por isso que a Bíblia fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porque quando a gente faz morrer a nossa natureza terrena, é que a gente é vitorioso. Porque o Espírito, ou o fruto do Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que se uniu com você e se tornou um só Espírito, é amor, gozo, paz, longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Amém? Mas contra as coisas que o diabo quer impor na sua vida, pode observar que tudo são obras da carne. São coisas físicas. Ele não pode tocar na tua vida além do físico. Ele quer fazer sempre te atraindo aqui, ó, te enganando, te ludibriando, para você achar que às vezes um carro novo é tudo. É tudo. Não é tudo. Amém? Pessoas são bem mais importantes. Então ele vai falando aqui, ó, para que a gente possa compreender e entender algumas coisas importantes para a gente. Ele fala, revesti-vos da armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como é que a gente fica firme contra a cilada do diabo? Se revestindo da armadura de Deus. Porque o diabo, ele sempre vai vir querer te tentar. Mas uma armadura denota uma certa proteção para esse dia. É como se ele viesse querer te atrair no dia certo para essa cilada. E quando chegasse dessa cilada, ele não pudesse fazer nada, porque você está preparado. Amém? Preparado para o dia da luta. É o que ele fala. Ele diz que, porque nossa luta, no 12, porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal.
nas regiões celestes. Olha que coisa interessante, ele fala sobre principados, ele fala sobre potestades, ele fala sobre governadores e todos os espíritos do mal, dando uma ideia que o reino de Satanás é um reino organizado. Existem príncipes, ou seja, elementos ou hostes que estão investidos de controlar vários outros. Existem potestades, que a gente entende como governadores. Amém? E existe a ralé. Então, quando a gente vê esses espíritos que incorporam em corpo aí, nunca é esses grandão, não. Entendeu? Ideia de que é um reino organizado. Certa vez, os judeus, com ciúme de Jesus, e muitas vezes incentivado até pelo diabo, disseram que Jesus expulsava Satanás por Beelzebul, o príncipe dos demônios, dando já a denotação que um demônio maior expulsa um menor. Jesus disse: ó, vocês não entendem de nada. Toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ponto. É isso que ele falou. Todo reino dividido, ele não prosperará. Amém? Entendendo que se o reino, se ele quer implantar a divisão, é o princípio da conquista. Quantos ouviram falar em qualquer estratégia de guerra chamada dividir e conquistar? Não é assim que funciona? Eu quero saber quem é aqui que tem a capacidade de engolir uma pizza todinha, de uma vez só. Mas se você dividir ela em pedaços, não vai conquistar, não? No final não sobra nada, né? Não é assim? Um boi, do mesmo jeito. Ah, quem é que vai engolir um boi? Ninguém engole um boi. Mas se tu dividindo de churrasco em churrasco um dia, tu... É a primeira estratégia de Satanás na nossa vida é essa. É implantar divisão. É implantar divisão. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Que é o que se insurge-se ou se volta, se rebela contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a conquista, pessoal, está na união. A conquista não está num ser humano sozinho. Amém? Está na união. Por isso que uma união de um casal é sagrada. E a união de um casal demonstra, ela reflete a mesma união que Deus quer ter conosco. Amém? Só que a união com Deus não pode ser desfeita. A união na terra por conta da carne, é por isso que Deus abomina tanto. Amém? Por isso que Deus abomina tanto. Mas o que a gente percebe aqui? Que o reino de Satanás, ele é um reino organizado para implantar justamente tudo aquilo que ele veio implantar. Mentira, engano, destruição, roubar, matar e destruir. Todas as vezes que você for ver qualquer uma dessas ações, nunca é Deus. Às vezes, certas denominações, certas pessoas acham que Deus é o demônio. Ele vai te roubar. Não, isso aqui ele mandou para me curar. Deus mandou mesmo essa doença para eu poder sofrer um pouco e entrar na posição, porque eu estava muito soberbo. Meu irmão, se você estava soberbo, quem trouxe esse juízo sobre você foi você mesmo. Não foi Deus, não. Amém? Observa, pela lógica, o que acontece é que quando o cara busca o Senhor, aí ele encontra, porque a Bíblia diz que aquele que busca acha, aquele que bate vai abrir. Amém? Que o Senhor, ele quer se chegai-vos a Deus, como a gente leu aqui em Tiago, e ele se chegará a vós outros. Não é assim? Então, aí ele acha o Senhor e acha que foi por conta da doença. Mas não foi por conta da doença, não. Porque se tu buscasse bom, tu ia achar do mesmo jeito. Se fosse a doença, era condicional. E não era condicional. Não tem uma condição para isso ocorrer. Amém? E Jesus foi desfazendo todas as obras do diabo. Se ele estava desfazendo as obras do diabo, tu acha que foi Deus que tinha mandado a doença para ele ir lá e desfazer? É uma questão de lógica. É uma questão de simples pensamento. Todo reino dividido contra si não subsistirá. Não tem como ele expulsar o pai. Era? Na hora da tempestade, era Deus que mandou a tempestade? Não foi Deus que mandou a tempestade, pessoal. Se tivesse sido, Jesus estava repreendendo Deus? Não pode. Estava errado. Não existe isso. Isso é um pensamento básico. Mas o diabo, ele vem justamente pegar algo bom e distorcer. Iludir. Como a gente viu lá que acontecia que aquele mágico fazia. Obras, fazia coisas, prodígios pelo engano. Amém?
Muitas vezes o diabo ele quer roubar a semente da palavra que chega ao coração de vocês. Muitas vezes o diabo quer roubar, quer fazer com que você não receba de Deus, às vezes por uma besteirinha. Por uma besteirinha que você não gostou, que você porventura não estava preparado para ouvir naquele momento. Mas a gente tem que ser maduro, pessoal. A gente tem que saber comer o peixe. Amém? A gente tem que tirar a espinha. Mas a carne do peixe é boa de qualquer jeito. Amém? Sempre na nossa vida nós temos que ter maturidade para discernir tanto o bem quanto o mal. Porque é aí que o adulto opera. Tá certo? Então vamos continuar aqui de maneira mais rápida. Ele diz que a luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Ele diz, então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olha que dia é que você tem que resistir? No dia mau. Meu irmão, num dia bom, todo mundo resiste. Num dia que está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo favorável, como diz a música lá, né? Está tranquilo, está favorável desse jeito aí, meu irmão. Eu vou falar. Não, está tudo favorável. Agora no dia mau, no dia onde aquela adversidade se levantou e tu não tem o dinheiro para pagar, aí é nesse dia que o diabo vem botar na tua cabeça e dizer que tu não é nada. Tá vendo? Cadê esse teu Deus que te supre todas as tuas necessidades em Cristo Jesus? Cadê? Isso funciona mesmo ou é só para alguns? Não é só para alguns, não. Essa é a batalha da fé. Essa é a batalha que nós temos que resistir. Essa é a luta que nós temos diariamente. É a luta que nós temos que vencer no nosso dia a dia. Ele diz que a aprovação, uma vez confirmada, a aprovação da nossa fé, produz perseverança. E essa perseverança, ela deve ter ação completa, para que não sejamos deficientes em nada. Ou seja, se você não vencer essas batalhas, pessoal, a gente começa a ser deficiente espiritualmente, quanto a crenças em determinadas áreas. Amém? Ele vai falando que no dia mau, a gente tem que resistir. Mas como? Revestindo-se da armadura de Deus. Diga comigo, revestindo da armadura de Deus. Tá certo? Ele diz o seguinte, vamos lá. No 14, tá? Quem está acompanhando a leitura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Em alguma versão diz cinturão, botando o cinturão da verdade. Diga comigo, cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Revestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça. Vamos repetir comigo. Couraça da justiça. Segundo elemento da armadura. Tá bom? Calçai os pés com a preparação do evangelho e da paz. Preparação do evangelho e da paz aonde você for andar. Amém? Outra parte da armadura. Escudo aqui no 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Diga comigo, capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando. Tá certo? Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que coisa interessante, ele dá alguns elementos. Cinturão da verdade, não é verdade? Cinturão da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, botas da preparação do evangelho e da paz, escudo da fé, espada do Espírito. De todas essas armas, a única que é de ataque é a espada do Espírito. Já nós vamos conversar com ela. Mas tem um paralelo, pessoal. Cada coisa dessa te protege em uma determinada área. Observe, capacete da salvação. Quando você começa a reconhecer todas as promessas que Deus tem para a tua vida, a Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual ela é poderosa para salvar as vossas almas. Diga comigo, a palavra, ela é poderosa para salvar a minha alma. Quando eu tenho a palavra renovando a minha mente, a minha mentalidade, a minha forma de pensar vai estar protegida. Então, esses pensamentos que o diabo vem, muitas vezes querer atingir tua mentalidade, soltando, soprando, dizendo que você não é capaz, que você não tem, que você é um derrotado, vai ser protegida quando? Quando você descobre
na palavra de Deus e você renova a sua mente, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão chamados ou estão dentro do propósito que Deus designou e por aí vai indo. Amém? Renovando a mente no nosso culto racional, é como você botando o que? O capacete. Você com capacete vai estar com a mentalidade protegida. Amém? Porque depois que nós renovamos a nossa mente, nós experimentamos o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Tá certo? Couraça da justiça. Couraça da justiça. Segundo passo, você entender que você não é mais um pecador, mas você é a justiça de Deus aqui nessa terra. Amém? Você é a justiça de Deus aqui nessa terra. Quando você começa a compreender isso, suas emoções estão protegidas. Pode observar, a couraça protege o quê? Essa parte aqui, torácica, não é verdade? Então as suas emoções ficam protegidas. Porque o diabo pode dizer o que for, quando ele dizer que tu é um pecador miserável, dentro de ti o que tu vai ter? Meu irmão, isso é a justiça de Deus, aqui não pega nada. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então, qual o outro elemento que ele fala? Cinturão da verdade. Amém? Cinturão da verdade. A Bíblia diz, Senhor, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Quando andamos na verdade, nós estamos seguros. Amém? Porque nós estamos embraçados com a verdade. A Bíblia, outra coisa que ela fala é sobre os calçados na preparação do evangelho e da paz. Se você andar debaixo, guiado pela palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, aonde eu vou andar, eu vou ter clareza sobre aonde eu devo pisar. Amém? Isso é colocar as botas da preparação do evangelho e da paz. Outro elemento, o escudo da fé. As nossas crenças protegem a gente. A maneira com que a gente acredita é a maneira que a gente vai viver. Certa vez Jó disse o seguinte: o mal que eu temia, esse me sobreveio. Ou seja, ele já acreditava tanto, que ele tinha medo, aquilo veio sobre ele. Medo, pessoal, medo é fé ao contrário. É você botar fé que o diabo vai te atingir. Você só tem medo daquilo que você se acha vulnerável. Concorda comigo? Não é isso? Você só tem medo daquilo que você se acha vulnerável. Daquilo que você não acha vulnerável, você nem liga. Foi. Concorda? Então, medo, as crenças que nós temos, a fé, essa fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Muitas vezes a gente é setado em alguma área porque a gente não vigiou. Mas como é que a gente pode se defender? Com o escudo da fé. Como é isso, Diego? Pode vir um sintoma, mas eu permaneço no que a palavra diz, porque o sintoma pode estar mentindo. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso. Ou seja, o sintoma pode estar aqui, porém ele não é para estar. Por quê? Porque a verdade ou a realidade da sua vida tem que ser a de Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Amém? O castigo que trouxe a paz para mim estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou feridas eu fui sarado. Ou seja, a verdade é a palavra de Deus. E tudo isso vai te protegendo. Tudo isso vai formando, vai te blindando contra esse dia mau. Porque o dia mau vai se levantar na circunstância, não dentro de ti. Ele vai se levantar fora de ti. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo, falando. O rugir é um som, é falando. Algo que tu, meu irmão, agora se acaba tudo. Mas se você tiver com a armadura, na hora que esse som chega, tu começa a achar graça. Porque revela que ele é somente um gato. Amém? Que está com o microfone rugindo como um leão. Não é isso? Por quê? Porque nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a palavra profética para vocês hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pode ter qualquer adversidade. Pode ter qualquer luta. O seu final é vitória.
Nós aprendemos em doutrinas básicas aqui que o nosso final é receber um corpo glorificado. Embora esse corpo natural se desfaça, nós temos um edifício em Deus, não feito por mãos. Esse corpo aqui pode até se desfazer. No máximo que o homem pode fazer é destruir esse corpo. Mas a alma e o espírito, meu irmão, ele está guardado em Deus. E esse mesmo corpo que porventura um homem se levantar para destruir, porque perseguição por conta da palavra ainda acontece. Só por conta da palavra. Mas se não for por conta da palavra, meu irmão, não existe perseguição do jeito que o mundo, que algumas pessoas pintam, não. Amém? Perseguição pode até vir, mas nós temos em Deus um templo não feito por mãos. Tá certo? Observe para finalizar. Da armadura, a espada é do Espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Apta. Qualquer espada de 2 gumes. Divide juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir as intenções e os propósitos dos corações. Amém? A espada é a única arma de ataque que você tem. Tu pode dizer, rapaz, Diego, falar dá alguma coisa? Rapaz, falar por falar não dá nada não. Mas se você falar, crendo com o coração, nós aprendemos em doutrina que aquilo ali é uma lei. Aquilo ali é você criou uma lei espiritual. Você estipulou no reino espiritual que aquilo está ligado e acabou-se. Vai ser gerado. Vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Porque a gente vai proferir e vai viver, vai comer do fruto da nossa boca. Porque nossa boca não é para amaldiçoar ninguém, e sim para bendizer o Senhor. Para declarar a obra dele aqui nessa terra. Para falar a palavra dele. Para dar palavras espirituais. Amém? Palavras de ordem, aonde quer que você vá. Essa é a espada. E essa espada opera. Porque Jesus, muitas vezes, os soldados vieram prender ele. Foram designados para prender ele. Quando chegavam lá, escutavam ele falando e saíam dizendo, nunca ninguém falou como esse cara falou. Eu não consegui prender ele. Por quê? Porque uma palavra debaixo de uma unção, ela destrói qualquer obra do diabo. O diabo tem que se ajoelhar. Tem que se dobrar perante o nome que é sobre todo nome. Aquele nome que está lá sentado, me representando. Aquele rapaz chamado Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, que está lá. Aquele que foi morto, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Ele está sentado, à destra da majestade, nos representando. Nós aprendemos isso. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso. Ele, na tentação, o diabo vinha, mas ele dizia, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Você tem que entender todas as promessas que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Quando o diabo se levantar, você vai dizer, rapaz, está escrito. Eu fico com a palavra. Pode estar tudo se desfazendo. Pode eu estar vendo aqui sem nada, sem braço. Meu irmão, Deus é poderoso para dar outro. E acabou-se. Meu irmão, só desfruta de uma vida extraordinária quem deixa o comum de lado. Quem deixa o normal. Os mais ousados são os mais usados. Quer desfrutar do extraordinário de Deus? Comece a andar, segundo a palavra diz, embora seja loucura perante o homem. Amém? Quer andar de forma doida? Um ladrão vem para perto de ti, tu declara logo a palavra. Meu irmão, aqui tu não tem vez não. Sai daqui no nome de Jesus. Ah, meu irmão, você tem que... segura, palavra de fé. Vê a direção que você tem dentro de você. Entenda, ninguém vai pegar na sua casa, ninguém vai entrar nos seus filhos, ninguém vai relar a mão nas suas coisas. Tem que ser assim no nome de Jesus. Amém? A gente vai se acostumando a uma vida de medo por conta dos telejornais. Todo dia tem uma doença nova. Todo ano a gente muda o cadeado para o maior, bota alarme, cerca elétrica, visão noturna, raio laser, tudo. Concorda comigo? Mas não é para ser assim não. Porque quem te guarda não é o cadeado não. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Pode ter um vigia lá armado com uma metralhadora, uma bazuca. Não vai fazer nada. Amém? Porque quem nos guarda é o Senhor. Ele acampa ao nosso redor. Ele está ao nosso lado. Ele que pega a gente pela mão e leva. Amém? Debaixo da mão poderosa dele. Nós cremos assim, nós nos levantamos nessa fé. Então a palavra profética, mais uma vez para vocês, qual é? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Guardem essa palavra, porque à medida que a gente sai daqui, o diabo é mestre em querer roubar isso.
dizer que é só para alguns, não é porque ele é bom demais, é porque ele já desfruta, é porque o outro não sei o que, funciona, foi sorte. O diabo é mestre de querer bombardeamento de vocês. Mas vocês têm que pegar, porque a palavra que você não lembrar ela, provavelmente o diabo roubou. Porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, a semente é a palavra, e ela caiu em vários tipos de terra. Uma delas veio as aves do céu e roubou. E Jesus explicando disse que era o diabo. Ele disse, não, isso aí vem, foi semeado, o cara recebe com alegria, mas o diabo vai lá e rouba. Por quê? Porque ele não guardou. Cultivar e guardar, a ordem é a mesma. Nada mudou, pessoal. O plano de Deus para o homem é o mesmo. Ser filho dele, manifestar a obra dele aqui, a glória dele aonde quer que ele vá. Pode estar tudo se acabando, ele é aquele que brilha. A luz brilha no escuro mesmo. Pode observar que Filipe foi para onde? Logo para Samaria. Onde eles eram rejeitados, excluídos, porque os judeus não se davam bem com esse povo de Samaria. Ou seja, ele foi nos inimigos dele, logo faz paz. Então, às vezes não tem isso. Até o teu inimigo, ele vai vir querer refúgio em ti, porque tu é uma referência. Você nasceu para brilhar. Amém? Quando ele vier, não é para você humilhar, como muita gente acha, não, eu vou pisar, eu sou a cabeça e não a cauda. Não é isso não, você vai fazer o que Jesus fez. Você, peraí, que agora eu vou te dar em amor agora e vou te ensinar como é que tem que ser, como é para você crescer também. Amém? Nós somos estrelas do Senhor. A nossa luz não é própria, a luz é a dele. Nós só refletimos a glória do Senhor. Amém? Nós só refletimos aquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta reunião. Eu te agradeço, nós pomos nossas vidas aos teus pés. Senhor, nós oramos, nós cremos que tu és um Deus vivo. Tu és um Deus que se faz presente em nosso meio. Tu és um Deus que cumpre a tua palavra. Tu és um Deus que não nos abandona. Senhor, nos livra de toda tentação, de todo momento mau, do dia mau. A palavra declara que Jesus rogou quando Pedro ia ser peneirado como o trigo, para que a fé dele não desfalecesse. Nossos corações é teu, tu sabe. O diabo não tem mais nenhuma parte nas nossas vidas. Nós habitamos no teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, onde nenhum mal, nenhuma peste, nem de dia, nem de noite pode nos alcançar. Senhor, nos ensina a ser guiados pela tua palavra. Nos ensina a nos movermos de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Senhor, estabelece em nossos corações o teu chamado. Nós temos um chamado individual, cada um aqui tem. Senhor, faz com que cada um descubra o propósito para o qual ele está aqui nessa terra. Senhor, designa os teus anjos, manda, dá ordem, para que eles venham nos guardar, para que eles venham nos livrar de todo o mal, para que ele livre a nossa família. Senhor, traz tempo de prosperidade e refrigério sobre as nossas vidas. Senhor, nós oramos também pelo nosso governo. Senhor, estabelece a tua vontade aqui na nossa cidade. Pai, nós queremos que a tua vontade prevaleça. Senhor, institui, toca os corações dos políticos, Senhor, onde o diabo tem agido ferozmente, tem agido com todo o engano, tem tocado nesses corações dele, tem modificado, fazendo com que a gente venha perecer, faltando às vezes coisas básicas, Senhor. Mas eu sei que essa pessoa, ela pode também vir à luz, que ela pode te conhecer, ser um homem temente a ti. Senhor, vai de encontro aos políticos dessa nação. Nós oramos pelos nossos governantes, para que nós tenhamos uma vida mansa e tranquila sobre a terra. Nós queremos uma vida mansa e tranquila. Senhor, nós queremos também pedir pelo teu avivamento em nossos corações. Prepara cada coração, para que entre dentro do teu propósito. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus. Então aviva-me. Você ouviu Aviva-me, uma palavra rema de Deus para você.